Oi, gente, vamos de design hoje? O design é tão importante, né? Eu foco muito no design, até porque eu preciso que vocês entendam a importância que ele realmente tem. Para você fazer um procedimento de excelência, não basta você aprender a fazer uma bela arquitetura de fios ou pixels maravilhosos com aqueles pontos lindos e nítidos. Não basta. Você, em primeiro lugar, precisa ser um bom design de sobrancelha. E para você ser um bom design de sobrancelha, você tem que entender algumas questões. Por exemplo, a sobrancelha da cliente, quando a cliente vem com zero de sobrancelha, zero de fios, para você entender como iniciar essa sobrancelha, você tem que ter o visagismo ao seu favor. Você vai usar o visagismo ao seu favor. Essa sobrancelha está zerada. Como que eu faço essa sobrancelha? O que fazer aqui? Como iniciar esse processo? Você vai olhar para sua cliente e vai ter o bom senso de entender onde se encaixa essa sobrancelha. O visagismo ele é ótimo porque ele vai te ajudar a ter a percepção de onde vai encaixar essa sobrancelha. A própria estrutura óssea dessa cliente já te indica onde essa sobrancelha se encaixaria perfeitamente. Então, você vai usar o visagismo a seu favor. E tem mais. Isso aqui é importante, tá, gente? Para você achar a altura do ponto inicial da sobrancelha da sua cliente, você vai medir do ponto lacrimal até a altura do ponto inicial, geralmente, na grande maioria das vezes, dá 1,5 cm. Na grande maioria das vezes. Ah, Kelly, essa sobrancelha tá zerada. Onde eu devo começar a altura dessa sobrancelha? Geralmente 1,5, tá? Claro que nenhum rosto é igual ao outro. As medidas das sobrancelhas nunca serão iguais de uma pessoa para outra, tá? Varia muito, mas na grande maioria das vezes a altura é quase que a mesma. Claro que pode oscilar para um pouco mais ou um pouco menos, mas na grande maioria das vezes a altura do ponto inicial dessa sobrancelha, do ponto lacrimal até o ponto inicial dessa sobrancelha, geralmente é 1,5, tá? Então você vai medir 1,5 de altura, tá? Para iniciar, você vai encontrar aqui, ó, o centro desse rosto. Não use como referência o nariz ou a boca, porque tem cliente que tem o nariz torto, tem a boca torta. Eu, por exemplo, minha boca é bem tortinha. Então, se tiver como referência a minha boca, vai encontrar o centro errado do rosto, tá? Então, use o visagismo a seu favor. Veja, coloca a cliente sentada de frente para você ver onde fica o centro do rosto da sua cliente, tá bom? Após encontrar o centro do rosto da sua cliente, você mede do ponto lacrimal até a altura do ponto inicial 1,5. Geralmente a altura para iniciar a sobrancelha, medindo do ponto lacrimal até o início da sobrancelha, geralmente é de 1,5, tá? Pode oscilar que não existe rosto igual um ao outro, né? Cada um tem sua característica única, então pode ser que seja um pouquinho a mais ou um pouco a menos. Mede e vê o seu mesmo, do seu ponto lacrimal até o início da sua sobrancelha. Na grande maioria das vezes é de 1,5, tá? De espessura. Então, vindo do ponto lacrimal até o início da sobrancelha, vai ser 1,5. Primeiro eu vou colocar aqui, ó, o afastamento dessa sobrancelha, que também cada cliente tem a sua característica única. Aqui eu tô só falando de uma medida que é quase que unânime, que seria da altura do ponto inicial do ponto lacrimal até o início dessa sobrancelha. Então, colocando de 1,5, não tem erro. E outra coisa, gente, a altura onde vai repousar a cauda geralmente é na mesma altura de onde começa essa sobrancelha, do ponto inicial dessa sobrancelha, na mesma altura. Se você colocar a cauda repousando abaixo da altura da linha do ponto inicial, ela vai ficar uma sobrancelha muito caída.
E pode ser que fique até um pouquinho mais acima desse ponto inicial. A altura pode ser um pouco mais acima da cauda, só não pode ser abaixo, tá? Dessa linha de ponto inicial. Vamos ver a espessura dessa sobrancelha. Após ver a espessura, a gente vai ver a altura do ponto alto, tá? Vamos ver aqui a altura do ponto alto. Pronto. E para achar o ponto alto? O visagismo, gente. O visagismo vai indicar onde a estrutura óssea dessa cliente pede esse ponto alto, tá? Então, a gente vai colocar aqui, ó. Geralmente eu faço de 1,5. Geralmente eu faço o ponto alto de 3,5, 1,5, ó. 3,5, tá? Olha como fica bem bacana. Olha a altura, a espessura, fica bem bacana, né? Fica fácil de encontrar. Repousando sempre a linha do ponto final, sempre repousando na altura que começa essa sobrancelha, na mesma altura. Se você deixar essa sobrancelha muito mais baixa, com a cauda muito mais baixa, ela vai ficar com um olhar de tristeza, tá bom? Então, geralmente repousa essa cauda na mesma linha do ponto inicial dessa sobrancelha. É isso que eu queria mostrar para vocês, para você não se perder, saber começar uma sobrancelha que chegou na sua mão do zero, zerada, sem nenhum fio. Para você não se perder, comece essa sobrancelha medindo a altura do ponto lacrimal até o ponto inicial da sobrancelha de 1,5. Mas é claro que você vai usar o visagismo e vai ver. Tem sobrancelha que oscila, tem gente que é um pouquinho mais, tem gente que é um pouquinho menos, mas para você ter uma base e não se perder, coloca 1,5, você vai usar o visagismo a seu favor, vai ver se essa sobrancelha realmente tem que ser na altura de 1,5, ou se tem que ser um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo, tá bom? Que é para você não se perder mesmo. Você também tem, usando o visagismo, você não vai começar uma sobrancelha aqui em cima, tão aqui em cima, e nem vai começar uma sobrancelha tão aqui embaixo, né? Porque o próprio visagismo vai te indicar onde fica melhor esse ponto, né, inicial da sobrancelha. Fica bem bacana, né, gente? Espero que tenha ajudado.